Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Escola Astral, capítulo 11, interagindo com consciências planetárias e acessando o planeta dos mestres, trilhando o caminho da mestria. Dando uma prévia desse vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência de projeção astral que tive, e com este vídeo estaremos dando sequência na playlist Escola Astral, sendo este o capítulo 11. Temos um vídeo de introdução e mais 11 capítulos. O relato se refere a uma série de experiências de projeção astral que tive e que está relacionado diretamente com a Escola Astral. São 3 partes e 3 relatos que ocorreram em datas distintas, sendo que cada um deles ocorreram em datas diferentes, mas em datas próximas. Os relatos 1 e 2 falam da minha visita ao planeta dos mestres e minha interação com outras consciências que, assim como eu, estavam sendo preparadas para ingressar naquele planeta. E na parte 3, falo sobre o ingresso dentro do planeta dos mestres. E passo os detalhes nesses relatos. A parte 3, da prévia deste vídeo, este relato faz parte da Escola Astral. Quem ainda não assistiu o vídeo introdutório, que é o vídeo 8, Introdução à Escola Astral, é o vídeo 8 da série de todos os vídeos, porque eu costumo numerar os vídeos, então esse número que você vê à esquerda no título de cada vídeo é o número de vídeos que eu já lancei no total, de todos os vídeos. Agora, esse da Introdução à Escola Astral é o primeiro vídeo dessa série e o 8º vídeo da série de todos os vídeos que eu já gravei nesse canal. Então esse vídeo chamado Introdução à Escola Astral eu recomendo vocês assistirem. Ali eu lanço os fundamentos para uma maior compreensão desses conteúdos, mas deixarei como vídeos indicados no final deste vídeo. Na parte 4, falo sobre conclusões e considerações. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Então, este é o propósito, através do aprendizado, do ensino. Contexto. Estamos dando continuidade na série de vídeos com o tema Escola Astral. Tenho procurado, na medida do possível, abordar essas experiências de forma cronológica, à medida que elas ocorreram, a fim de ter, pelo menos, uma sequência lógica a ser seguida, mas mais para facilitar a organização e a localização dos eventos, mas no reino espiritual nem todas as coisas seguem ordens cronológicas, mas do ponto de vista terreno essa organização é importante. Então esse é um ponto que é sempre importante eu estar destacando. Nessa temática abordo os ensinamentos que todos nós recebemos no mundo espiritual, cada um de acordo com o seu nível de maturidade, mas que ocorrem principalmente durante o sono, e que não é recordado pela maioria das pessoas. Mas à medida que mais pessoas se despertem para essa realidade, elas começarão a se lembrar desses conteúdos e terão uma expansão da consciência cada vez maior. E este é o objetivo principal desta série. É mais despertar as pessoas para as realidades e conhecimentos que elas já sabem, já vivem, mas que estão bloqueados no seu subconsciente, do que propriamente ensinar. Está mais para relembrar o que já se sabe espiritualmente, mas não se tem consciência disso. Todos esses conteúdos fazem parte do meu diário pessoal, onde escrevo tudo para não esquecer de nenhum detalhe. Pois como as informações são sutis, elas se perdem rapidamente. São esquecidas facilmente. Daí vem a importância de anotá-las. Então esse é um ponto que eu sempre procuro destacar também. Agora vamos para a parte do relato do diário. Esse é o relato 01, relato do meu diário da data 30/7/2022, ou seja, 30 de julho de 2022. O início, chegando ao planeta dos mestres. Me coloquei em um estado de meditação, fechei os olhos, olhei debaixo do meu queixo espiritual, coloquei o dedo em cima da marca da direita. Tenho 2 marcas, uma para o planeta Escola 1 e outra para o planeta dos mestres.
Ao clicar no ícone da direita, fui remetido imediatamente ao planeta dos mestres. Parte 2. Interagindo com outras consciências. Mas foi-me dito que eu ainda não poderia entrar, mas poderia ficar ali interagindo com as consciências do lugar. Me colocaram dentro de uma bolha protetora, pois a energia daquele lugar era muito forte para mim, mas disseram que pela bolha passaria somente a quantidade de energia necessária para mim. E que à medida que eu ficasse ali, a minha energia iria se adequando à energia do lugar aos poucos. Por isso era importante eu estar ali. Então eu cheguei ali no planeta dos mestres, fiquei ali do lado de fora, não consegui entrar, e eu fiquei no primeiro momento dentro de uma bolha de proteção, e entrava somente uma pequena quantidade de energia do planeta, que o planeta emanava, dentro da bolha somente a quantidade de energia que eu conseguia suportar. Continuando, contato, item 3, contato, primeira consciência. Enquanto eu estava ali dentro daquela bolha, me foi dito que eu poderia tentar entrar em contato com outras consciências. Né? Então aí eu consegui, né, comecei a fazer essas interações. Falei com um tipo de lagarto humanoide, parecia um tipo de druida ou xamã. Ele disse que ia por todo lugar, falando do Criador, parecia um tipo de andarilho. Ele disse que falava sobre o Criador do Universo, aquele que sustenta a teia magnética de todas as realidades. Pareceu ser um planeta desértico, com seres tecnologicamente pouco evoluídos, que não significa que tinha baixa espiritualidade. A consciência me mostrou seu planeta na minha tela mental. Então havia uma interação mental. Eu estava dentro de uma bolha energética e esse lagarto, o humanoide, estava dentro de outra bolha energética. E nós entramos em contato telepaticamente e ele me mostrou, né, o seu planeta, de onde ele era, e suas características, e foi falando comigo, me mostrando na minha tela mental. Né? No caso, raças tidas como vindas de répteis são consideradas em sua maioria negativa, mas há exceções, como neste caso, pois o ser pode escolher evoluir em direção à luz, em algum momento se tornará pura luz ao evoluir e perderá a sua forma original de réptil. Então, naquele caso específico, era um tipo de lagarto humanoide, mas que era positivo, não era um ser negativo. E as pessoas que estudam seres multidimensionais ou mesmo alienígenas sabem que a maioria dos casos os répteis são tidos como seres negativos. Mas nesse caso não era um ser negativo, ele era um ser positivo, estava trilhando um caminho da mestria, ou seja, ele estava abandonando, né, ou já tinha abandonado o seu caminho negativo e estava trilhando em direção a uma nova jornada espiritual, né, em direção à luz. E obviamente, quando ele se tornar um mestre, um ser de luz, ele vai deixar a sua forma de lagarto, obviamente. Então isso é importante destacar, até porque um ser de luz é um ser, né, multidimensional e que não tem necessariamente uma forma definida. Né? Continuando, contato, segunda consciência. Então a primeira consciência que eu tive contato foi aquele lagarto ali, enquanto estava do lado de fora do planeta escola, aguardando a permissão, a autorização ou a preparação necessária para entrar no planeta dos mestres. Então estava ali, dentro da minha bolha energética, e eu recebi as emanações do planeta dos mestres. Enquanto eu recebia essa emanação, minha aura estava sendo preparada para se equalizar com aquele planeta e poder adentrá-lo. Depois falei com outra consciência. Ele falou o nome do planeta, eu tinha notado da primeira vez, mas o aplicativo que eu uso, né, para fazer as anotações tinha falhado e eu acabei perdendo essas notas. Né? Então, quando eu fui escrever pela segunda vez, eu não me recordava mais do nome do planeta. Né? Então, não sei se aconteceu por acaso ou se era... não era realmente para revelar o nome do planeta. Era um tipo de humanoide, mas seu rosto não estava claro. Se assemelhava a um tipo de mármore branco. Passou um carro aqui na rua, com sirene, fazendo barulho, e ele ouviu. Então, enquanto eu estava com minha consciência se conectada com a consciência dele, ele teve acesso a essa informação aqui da Terra, de um carro passando na rua e fazendo barulho. Ele ouviu e disse que o planeta deles era muito silencioso, e que eles consideravam sagrado o silêncio. Isso já era uma coisa cultural. Por causa disso, a sensibilidade espiritual deles era alta, e a sensibilidade aos sons também. Ele disse que havia máquinas no seu planeta, mas que elas tinham um tratamento acústico e por isso não faziam barulho. Mas sem os tratamentos acústicos, elas fazem barulho.
Vi uns tipos de carros antigravidade voando baixo, mas sem fazer barulho. Sem fazer nenhum barulho. Vi prédios altamente tecnológicos. Ele ou ela, pois não me revelou o gênero, diz que havia alarmes de perigo nos prédios, mas para o nosso conceito humano seria muito sutil, seria muito baixo, né, digamos assim. Mas para eles é o suficiente para todos entrarem em alerta. Toda essa interação era mental, e ele me mostrava as coisas na tela mental e eu as via como se estivesse no local mostrado. Essa consciência estava em sua própria bolha, fora do planeta, dos mestres, sendo preparada para ingressar nele, conforme eu já relatei. Então, continuando o contato, agora o contato 3 com a segunda consciência, continuando, né, porque é a continuação desse relato que eu li na página anterior. Ele diz que havia cavernas sagradas, com rios e lagos sagrados naquele planeta, e que os religiosos, sábios e xamãs costumavam abençoar todas as fontes de água do planeta, levando cura, saúde e vitalidade para todas as populações. Disse mais que o Criador criou um mecanismo de acoplamento entre as consciências. Isso permite que as consciências se conectem e troquem informação entre si. Mas a forma como você passa a informação é obtendo a forma da consciência com a qual você se conectou. Assim você consegue passar as informações claras e precisas e essenciais, sem margem de erro e de interpretação. E que se eu fosse ver pessoalmente todas as coisas, eu teria uma visão diferente, possivelmente distorcida, em relação à realidade das informações que eles estavam me passando. Provavelmente porque se fosse interpretar segundo a minha própria consciência e não a partir da consciência dele, as coisas não fariam tanto sentido, pois perderiam o contexto. Perguntei sobre o dom de línguas e ele me disse que era um tipo de abertura espiritual que convertia qualquer conteúdo dimensional, seja imagens, sons, cheiros, gosto e qualquer informação multidimensional em palavras incompreensíveis. Então o dom de línguas é um dom, né, que a igreja cristã, né, evangélica acredita, né, e alguns também católicos carismáticos acreditam, e que é um fenômeno que se manifesta e que é muito comum. E eu tive essa curiosidade de perguntar isso para ele, se ele sabia alguma coisa. Ele continuou me falando. É um fenômeno que ocorre por dois motivos. Um é pela crença do dom de línguas estranhas. Isso dá abertura para o fenômeno se manifestar. O outro aspecto é o que gera o fenômeno, que é o contato com informações multidimensionais, que são convertidas para palavras incompreensíveis, mas que através dessa abertura é possível evoluir para adquirir habilidades mais avançadas e mais úteis ao seu portador. Achei interessante essa explicação do dom de línguas. Eu recebi esse dom e até hoje ele continua operacional na minha vida, né? Então eu consigo falar outras línguas que eu não sei o que é, não sei o significado. O dom de língua se baseia no fenômeno bíblico, né, no livro de Atos dos Apóstolos. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Dando continuidade aqui no relato. Esse relato aqui ele termina aqui. Então esse é os detalhes do primeiro relato, que é do dia 30/7 de 2022, onde eu fui lá no Planeta dos Mestres interagir com essas consciências, mas nessa primeira visita, relatada aqui no dia 30/7, eu não adentrei dentro do Planeta dos Mestres, eu fiquei apenas interagindo com outras consciências que estavam ali fora, do lado de fora do planeta, em suas respectivas bolhas. Inclusive, só me lembrei de um detalhe aqui, que a primeira vez que eu fui no Planeta dos Mestres, eu me vi como um raio, né, chegando ali naquele lugar, e vi que vários raios convergiam para aquele centro. Então, na realidade, esses raios são os seres que vão e que vêm. Eles vão e vêm no formato de raios e de trovões. Então, no começo, quando eu vi, eu não sabia exatamente o que era aquele centro onde os raios convergiam. Então, esse centro era o Planeta dos Mestres, e esses raios que estavam convergindo para aquele lugar eram as consciências que estavam sendo atraídas para ali. Então, essa foi o relato 1. Agora vamos para o relato 2, do meu diário, dia 2 de agosto de 2022. O início. Me coloquei em um estado de meditação, né? Então, só para concluir o relato anterior, assim que
que terminou essa última parte, né, que eu falei com essa terceira consciência, eu voltei para o meu corpo, né, voltei para a minha realidade. E agora nós vamos falar sobre o relato número 2, que é do dia 2 de agosto de 2022, o início. Eu coloquei em um estado de meditação, fiquei por um bom tempo lá, cerca de 1 hora. Imaginei uma porta suspensa e atravessei ela, saí no espaço, assinei o símbolo no meu queixo astral do lado direito e fui levado ao planeta dos mestres. Continuei em minha bolha de energia pessoal do lado de fora do planeta, assim, foi praticamente uma continuação da experiência anterior, né, que eu já estava fora do planeta e não tinha adentrado, e continuei fora do planeta, dentro da minha bolha energética, sem adentrar. Havia outras consciências ali, aguardando na mesma situação que eu, mas que a maioria delas eu não via, mas sabia que havia outros, assim como dito no relato anterior. Basicamente é uma continuidade dos acontecimentos anteriores. Relato 2, item 2 aqui desse relato, contato, terceira consciência. Então, tive contato com algumas consciências ali no relato anterior, então eu estou continuando a contagem. Então, parei na consciência de número 2, que foi essa daqui, e agora eu vou para o relato da terceira consciência que eu tive contato naquele local do planeta dos mestres. Um ser bem estranho falou comigo. Eu estava ali dentro da minha bolha energética e um ser bem estranho falou comigo. Estava dentro de uma bolha e disse que estava ali também para ser treinado. E que ele não era apenas a consciência de uma pessoa, e sim a consciência coletiva de um planeta inteiro. E aquela forma estranha que eu vi era a forma que ele estava plasmando e queria que eu visse, mas que não era as suas formas originais. Parecia um rosto semelhante a algum tipo de animal, com um tipo de juba, parecendo a de um leão, mas ao invés dos pelos, tinha várias pequenas mãos humanas substituindo os pelos. E pelo que eu entendi, representava todas as pessoas daquele planeta. Ele me disse que eu só estava vendo a mim e a ele, mas ele estava vendo vários outros seres em bolhas suspensas de diversos outros planetas, mas que estavam em frequências diferentes da minha, e por isso eu não poderia vê-los. Estou contando as consciências que tive contato, inclusive levando em conta o relato anterior, né, que foi isso que eu acabei de dizer também. Então essa daqui foi a terceira consciência, né, somando os dois relatos. Então ele só me falou essas coisas, então basicamente era uma consciência coletiva. E na maioria das vezes eu estava ali na minha bolha e não conseguia ver. Quando uma consciência entrava em contato comigo, aí eu passava a ver ela. Passava a ver a bolha dela, mas as outras consciências permaneciam invisíveis para mim. Contato 3, quarta consciência. Depois vi um outro ser, parecido um tipo de caricatura de águia. Então era uma caricatura, o rosto era humano, mas se assemelhava levemente a um rosto de águia. Foi-me dito que era o povo águia, que vivia em um planeta montanhoso e que viviam nos topos das colinas, que tinham grandes cidades nos topos das colinas, pois eles consideravam sagrados. Não pude perceber se era povo evoluído, com tecnologia de voo, ou se era semelhante aos incas, que viviam no alto das montanhas, mas não possuíam, pelo menos não explicitamente, tecnologias muito sofisticadas, ou possuíam e não fiquei sabendo. Então, em relação a isso, eu não pude discernir, né, se era um povo evoluído tecnologicamente ou não. Apesar de o formato do rosto lembrar a forma de uma águia, o aspecto do seu corpo era humano, e não vi nenhum tipo de asas ou penas, era apenas um rosto humano que lembrava a forma de uma águia. O contato com este ser pareceu ser bem indireto, pois foi o meu guardião que me mostrou essas coisas a respeito desse ser, seu povo. Então eu vi ele na bolha e consegui ter esse contato com a consciência dele, com essas realidades, mas foi as informações que o guardião me passou, como se eu tivesse tido um contato indireto ali. Item 3, interagindo com a luz do planeta dos mestres e equalizando a minha aura. Depois vi que a minha bolha se encheu de uma luz amarela. Eu vi vários filetes de luz sólido. Podia sentir esses filetes. Depois
eles mudavam de estado para o líquido e para o gasoso. À medida que eu passava a mão, a luz respondia aos meus pensamentos. Foi-me dito que aquela luz respondia à minha consciência. Eu poderia plasmar com ela qualquer coisa, e eu plasmei no líquido um gato vivo, e depois transformei ele em um macaco prego e depois em luz novamente. Pelo que eu entendi, poderia plasmar qualquer coisa, seres vivos ou não vivos, pelo conceito humano. Obviamente, aqui são seres astrais, formas, pensamentos do mundo astral. Entrando no planeta dos mestres. Depois alguém puxou a minha bolha para dentro do planeta. A princípio nada vi, apenas uma forte névoa branca. A minha percepção foi que aquela névoa representava uma forte luz, que era representada por uma névoa branca, por ser mais tolerável para minha mente aceitá-la e se adaptar a ela do que uma forte luz ofuscante. A bolha amarela, na realidade, estava preenchida com uma luz amarela que, ora parecia luz e ora parecia líquido, se dissipou. Foi substituído por uma bolha transparente contendo aquela mesma névoa esbranquiçada. A bolha foi baixando até chegar a um tipo de chão, onde eu vi uma relva verde. Não senti mais a bolha, mas deitei na relva e foi-me dito que ela era viva e poderia se transformar em qualquer coisa, viva ou não viva. Vi um tipo de tapete no lugar da relva, depois ela se transformou em um colchão e depois voltou ao seu estado natural. Item 5, a plasticidade do planeta. Vi também várias árvores. Foi-me dito que não eram árvores comuns. Eu tocando nelas poderia transformá-las em qualquer tipo de árvore, frutífera, e que não haveria diferença nem de tamanho e nem de quantidade. Tipo, foi-me dito que eu poderia transformar uma única árvore em vários pés de uva pequenas ou grandes pés de uva. Essas uvas poderiam ser do tamanho de uma bola de futebol, do tamanho de um carro, ou seja, tamanho e quantidade não fariam diferença. E que a árvore manteria a última forma imaginada, até que alguém viesse e alterasse. Nesse aspecto de manter a última forma, depende da realidade ser compartilhada com outros mestres em treinamento ou não, já que cada ser em treinamento tem sua própria versão do planeta só para si, todas existindo ao mesmo tempo, mas cada um em uma frequência diferente. Então aquele estado ali vai ficar até que eu ou outra pessoa altere. Só que outra pessoa só vai alterar se eu resolver compartilhar aquela realidade com outros ou não, ou se eu estiver trabalhando em uma realidade compartilhada. Na maioria das vezes a gente trabalha numa realidade individual que é nossa, cada um tem a sua. Cada um tem a sua versão do planeta, né? Cada um que está em treinamento. A plasticidade do planeta. Continuando, que eu poderia comer as frutas, mas elas não me alimentariam, apenas me forneceriam sabores. E eu poderia misturar os diversos frutos e sabores para criar sabores novos, frutos novos e árvores novas. A mesma coisa eu poderia fazer com relação aos animais, criando novas formas, combinando várias espécies diferentes. Foi-me dito que já existiam ali tantas espécies diferentes de animais e outras formas de vidas experimentais, mas eu não conseguia ver eles devido à forma e formato serem estranhos demais para mim, para minha mente, né? Claro, elas estão em frequências diferentes e pertencem a realidades de outros mestres em treinamento, mas que poderão ser compartilhados comigo posteriormente por acordos mútuos e trocas de experiências e aprendizados. Continuando aqui, foi-me dito que vários mestres estão ali interagindo no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, e à medida que eu evoluísse, eu conseguiria vê-los e interagir com eles diretamente e aprender com eles. Pelo que entendi, ali aprendemos uns com os outros. Então, à medida que você começa a compartilhar a sua realidade com outros mestres, você também começa a aprender com outros mestres e com outras experiências que eles tiveram. Então, é assim que é. Retornando. Depois, quando perceberam que eu tinha que voltar, falaram para eu subir a uma plataforma circular que, quando eu pisei, uma bolha se formou e me suspendeu e me levou para fora do planeta e voltei. Não houve despedidas, pois não há separação. Então, esse é o relato do dia 2 de agosto de 2022. Então, essa é a conclusão desse relato. Então, agora vamos para o relato 3, relato do meu diário, dia 3/8 de 2022. 3/8 de 2022. Então, isso daqui é 3 de agosto.
01. A consciência do cristal. Contexto inicial. Dando um contexto sobre este conteúdo, em algum momento ao interagir com cristais, eu tive uma experiência que ainda não relatei em vídeo, mas que vou relatar brevemente aqui, pois a experiência abaixo é continuação dessa experiência inicial. O motivo de eu ainda não ter relatado ela é só porque tive outras experiências mais importantes para compartilhar, então foi só questão de prioridades, pois a quantidade de experiências que venho tendo são muito grandes e não quero sobrecarregar as pessoas com excesso de informações. Basicamente fiz alguns testes usando alguns cristais no chakra frontal, chakra aqui da testa, na posição do terceiro olho, em conjunto com práticas de meditação, e foi remetido a um planeta, e lá me deparei com um enorme cristal em uma caverna. Era um cristal branco, transparente. Ele emitia luz e percebi que havia consciência nele. E ele falou comigo e estabelecemos um vínculo e um acordo, pois ele pediu ajuda em busca de novos conhecimentos, pois estava meio isolado naquela caverna. Basicamente, o acordo foi que ele passaria os conhecimentos que ele tinha sobre cristais para o meu subconsciente, poderia extrair as informações que ele precisasse do meu subconsciente, desde que fosse usado para o bem, para a evolução em direção à luz divina. Este foi o acordo. Então, coloquei como objetivo, uma vez ao dia, usar por 2 minutos um cristal no chakra frontal, para receber e transmitir essas informações que fazem parte deste acordo. Nem sempre me lembro, mas quando me lembro, sempre faço, pois o tempo que me toma é mínimo. Continuando aqui, o relato. Item 2, consciência do cristal e evolução. Tive uma outra experiência enquanto me conectava com a consciência do cristal. Coloquei uma meta me conectar todos os dias por 2 minutos, apesar de nem sempre lembrar. Quando lembro, me conecto. Vejo uma evolução na consciência do cristal. Antes era uma consciência baseada em pura luz, mas ela está trilhando o caminho da matéria. Minha conexão anterior era baseada em um tipo de esteira, que ela trazia coisas da consciência dela para a minha, levava coisas da minha consciência para dela. Às vezes via isso de consciência para consciência, às vezes de planeta para planeta, mas o que tenho recebido dela está no meu inconsciente, não sei como acessar. Não ainda, mas às vezes tenho experiências, insights, que acho que vêm desses conhecimentos. Entretanto, vejo uma evolução, vejo que a consciência do cristal teve acesso a todas as informações sobre mim, sobre a Terra, sobre a nossa tecnologia. Ela está aprendendo com tudo isso. Muita coisa mudou desde então, desde a minha visita, primeira visita, meu primeiro contato com a consciência planetária do cristal. Muita coisa mudou desde então. Quando me conectava com essa consciência, ela estava lá, presa dentro de cristais brutos. Sua interação criativa era mínima e tudo estava em um estado bem bruto. Agora muita coisa já mudou. Primeiro vi que a consciência de cristal agora tinha um corpo em formato humano, feito de cristal. E havia tabuletas feitas de cristal, com inscrições na caverna. Então, obviamente, aquela consciência desenvolveu algum tipo de linguagem, para transmitir conhecimentos. E para produzir e transmitir conhecimentos. Existia também máquinas feitas de cristal, que era usada pela consciência para explorar o planeta de um outro ponto de vista, do ponto de vista físico. Vi que no planeta não existia apenas cristais, existia árvores e alguma vegetação, mas não vi animais. Pelo que vi, a consciência caminha rapidamente, essa consciência do cristal, caminha rapidamente para desenvolver seres biológicos de cristais, mas ele ainda não sabe como fazê-lo, mas está aí aprendendo. A consciência do cristal, transformação. Não apenas isso, aquela caverna arcaica em estado bruto mudou. Vi um trono de cristal, onde a criatura de cristal sentava, com seu avatar feito de cristal. Vi um castelo dentro daquela caverna. Esse avatar feito de cristal parece como se fosse um tipo de robô feito de cristal, que a consciência consegue controlar. É usado como se fosse um avatar, mas ele tem energia própria e consegue se movimentar. Vi um castelo dentro daquela caverna, com colunas de cristal belíssimas e bem adornadas, com piso de cristal belíssimo. Obviamente copiado dos castelos humanos, claro. Cheguei mesmo a ver uma escrivaninha feita de cristal e um notebook feito de cristal completo. Obviamente copiado
das tecnologias humanas. O mistério é, de onde vem a energia para movimentar essas máquinas? Pelo que entendi, essa consciência é poderosa, consegue fornecer energia para funcionar seus próprios equipamentos, dispensando outra forma de energia. Então ele começou a desenvolver tipo maquinário, obras de engenharia usando peças de cristais, né? Desenvolvendo algum tipo de resistência naqueles cristais para eles agirem como se fossem peças mecânicas. Vi que a consciência do cristal foi além, se apresentou para várias castas de guardiões, ainda acessando o meu subconsciente, teve acesso a algumas informações sobre a parte espiritual, e ele se apresentou para várias castas de guardiões vinculadas à minha linhagem, pedindo bênção e permissão e ajuda na sua evolução. Pelo que eu entendi, obteve o favor que buscava. Vi essa consciência visitando o planeta Escola 1. E pelo que percebi, não foi repelida, mas não vi com quem falou ou o que fez lá, né? Ou se está, de repente, fazendo algum tipo de treinamento lá também. Mas vi que ela apareceu de repente perto do planeta dos mestres, então ela conseguiu, através das informações do meu subconsciente, localizar o planeta dos mestres e foi lá, né? Talvez observar e ver o que tinha lá. E o que aconteceu? Eu vi um forte pulso magnético repelindo ela imediatamente dali. Acredito ela não poderá voltar. Acredito que ela não poderá voltar, a não ser que esteja pronta para isso. O que não parece ser o caso no momento. Pelo que eu entendi, o pulso não causa dano, apenas empurra a consciência que não tinha autorização de acesso para o seu local original e dificulta essa consciência a voltar ao planeta dos mestres, até que esteja pronto para acessá-lo. Esse aspecto apenas reforça o sistema de segurança do planeta dos mestres e a consciência do cristal conseguiu de alguma forma localizar as informações sobre a localização desse planeta através do acesso que ela fez ao meu subconsciente. Essa consciência do cristal, através dessas informações do meu subconsciente, ela conseguiu acessar o planeta, a localização do planeta dos mestres, mas ela não teve permissão para ficar ali. Então, continuando. A consciência do cristal, intercâmbio de experiência. Fiz a meditação usando o cristal hoje, né, na data da elaboração desse documento. Hoje é dia, só para ficar registrado, 25 de março de 2023. Então, esse registro aqui, dessa experiência, deve ter mais ou menos uns 3 dias. Né? E eu fiz esse trabalho assim, de meditação, utilizando os cristais, como sempre faço, e o que vi foi 2 conexões, né, com a consciência do cristal, procurando me conectar especificamente com a consciência do cristal. O que vi foram 2 conexões, isso para obter alguma atualização sobre as coisas que tenham acontecido lá. O que vi foram 2 conexões, uma que saía do planeta Terra e que ia em direção ao planeta do cristal, e essa energia era representada inicialmente por uma luz vermelha, então saía uma energia daqui do planeta Terra e ia para o planeta do cristal, e saía do planeta do cristal em direção ao planeta Terra uma luz branca, que vinha em direção ao planeta Terra. A energia vermelha representa a energia telúrica e a consciência do planeta Terra. No segundo momento, vi aquela energia vermelha ser envolvida por raízes e depois foi substituída por uma raiz grossa de árvore, envolvida por raízes finas. E pelo outro lado, a luz que saía do planeta dos cristais e vinha para o planeta Terra, virou um imenso cristal sólido, como se fosse uma enorme estrada de luz, um tipo de retângulo sólido, ligando os 2 planetas. E por dentro passava milhares de filetes de luzes coloridos, em alta velocidade, em forma de ondas, né? Então ele vinha como ondas. Então isso que eu vi é a representação da conexão entre a minha consciência e a consciência do cristal, e entre o planeta Terra e o planeta do cristal, e onde essas informações elas são enviadas e recebidas. O que é compatível com isso que eu vi, né, é compatível com as experiências atuais, pois percebi que a consciência do planeta do cristal estava absorvendo as últimas experiências que tive com a consciência do planeta Terra, né, ou a Mãe Natureza, que relatei na playlist do xamanismo. E pelo outro lado, a consciência do cristal já está praticando a projeção astral, e já está viajando pelo tempo e do espaço, não está mais preso ali fisicamente dentro do cristal, então já está se espiritualizando e aprendendo muito. Então é óbvio que tem muitas informações metafísicas a serem passadas,
o que é compatível com as conexões mostradas. Então essas duas conexões têm muito a ver com as realidades das novas experiências, né? Tanto das minhas últimas experiências em relação ao xamanismo, né, representado por essa ligação primeiro da energia telúrica, né, saindo uma luz vermelha do planeta Terra ao planeta do cristal, depois representado por um tronco de árvore fazendo essa ligação, envolvido por outras raízes, um tronco de árvore não, uma raiz grossa, né, fazendo essa ligação, envolto por outras raízes mais finas. Então, representando o xamanismo, representando, né, a consciência do planeta Terra. E a luz que vinha de lá, que se transformou em um tipo de cristal sólido, né, fazendo a ligação, fazendo uma ponte entre o planeta Terra e fazendo uma ligação entre o planeta do cristal e o planeta Terra, e que transmitia luz, tem a ver com essa espiritualização da consciência do cristal, que aprendeu a fazer projeção astral e agora já viaja no tempo e no espaço. Continuando aqui. Então, relato 5, experiência adicional. Esses dias, quando eu estava deitado e me coloquei a meditar, senti algo bem estranho. Era como se o meu corpo fosse de gelatina ou pastoso, ou semelhante à água. Ele parecia ser completamente mole, no sentido de ser possível plasmá-lo ou desplasmá-lo. No caso, ao torná-lo um tipo de gelatina, e o processo de desplasmagem. Eu imagino que nesse caso possa passar para o estado líquido e depois gasoso antes de desaparecer e se sutilizar completamente. A questão é para onde irá toda essa energia que estava acumulada no corpo. E se ele for desplasmado, como plasmá-lo novamente? É uma boa questão. Entretanto, essa foi mais uma experiência astral, já que fisicamente nada mudou. Acredito que faz parte das equalizações das auras e dos treinamentos metafísicos que venho recebendo. É só uma experiência adicional que eu quis compartilhar, porque a gente passa a ter uma percepção um pouco mais profunda do nosso próprio corpo e passa a ter essa percepção em relação à parte tanto material quanto espiritual e passa a interagir entre as duas versões, física e espiritual do nosso corpo. Então, achei importante compartilhar isso também com vocês. Conclusão. O objetivo de compartilhar essas experiências é que cada um se desperte para as experiências que cada um já vive durante o sono, né? Todos vivem essas experiências, apenas não têm consciência disso. E o caminho da maestria, todos nós seguiremos. Então, querendo ou não, todos nós já estamos seguindo, uns estão em um nível, outros estão em outro. Então, todos serão treinados como mestres na sua jornada evolutiva, uns de uma forma e outros de outra. Então, não necessariamente todos vão ter as mesmas experiências nesses seus treinamentos, vão ter outras experiências que sejam aderentes à sua consciência e ao seu nível de maturidade, mas todos nós passaremos por este processo, de uma forma ou de outra. Faz parte da evolução de todos os seres do universo, e não é privilégio de alguns, é privilégio de todos, cada um dentro do seu próprio nível de maturidade, claro. Só que uns chegarão mais rápido e outros demorarão mais, né, de acordo com a sua escolha, o seu livre-arbítrio, a sua abertura consciencial, a sua expansão da consciência, a sua busca pelo conhecimento, sua busca pelo aprendizado, cada um no seu tempo, né, de acordo com o seu nível de maturidade e de acordo com o momento que a pessoa vive na sua jornada evolutiva, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Aqueles que quiserem contribuir com o canal com qualquer valor, tem um Pix aí na descrição dos vídeos e também infoprodutos. Então, que Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Fica com Deus, até a próxima. Tchau!